Olá, estamos aqui para mais um T&D Geeks. Eu sou Elaine Cristina, consultora de soluções educacionais aqui da ED Skill, e hoje vamos falar um pouquinho sobre como o design instrucional pode influenciar ou apoiar para que os resultados dos treinamentos corporativos tenham sucesso. A gente sabe que esse é um assunto bem importante, só que gera muitas dúvidas e discussões relacionada a essa questão do sucesso nos treinamentos corporativos. E quando a gente fala em sucesso nos treinamentos corporativos, lá vem aquela dúvida, né? Será que tem a ver aí com a avaliação do educando no final do treinamento, aplicabilidade desse treinamento, os resultados para o negócio? E para falar disso e muito mais, estamos aqui com ela, que é uma referência nessa área de design instrucional, Soane Vargas. Soane, seja muito bem-vinda novamente ao T&D Geeks. Você que é parceira de longa data aí da EAD Skill. Conta pra gente, o que tem sido considerado sucesso quando a gente fala aí de resultados de treinamentos corporativos? Olha, é muito importante que o designer instrucional trate justamente desse tema no minuto em que a demanda surge. O que eu vejo acontecer muito é assim, o projeto acontece, chega, né, assim, top-down, tem que ser para ontem, tal. E aí o DI vai, corre e faz. E aí depois surge essa discussão. E aí, o treinamento deu resultado, não deu? Foi sucesso, não foi? E aí é tarde. É tarde para ter essa discussão, né? Então, seja qual for o critério de sucesso que vai ser definido para esse projeto, isso precisa ser conversado entre todo o time que participa desse projeto de treinamento no início da demanda. Então, ele precisa fazer perguntas do tipo, o que é de fato? O que vai acontecer? O que você, cliente, vai observar de mudança a partir da participação dos alunos nesse treinamento? O que de fato você vai perceber em termos de mudança de comportamento, né? Eu até costumo dizer para os meus alunos assim, olha, chega e pergunta assim, o que vai te dizer? Você vai olhar para o José e para o João, e você vai falar, José fez o curso. O que você vai ver nele? E aí, é uma forma da gente tangibilizar essa resposta, sabe? Porque, às vezes, o cliente também não sabe muito bem o que é esse critério de sucesso. Porque ele também tem 1000 coisas para pensar, né? E a gente como designer instrucional, a gente precisa assumir um papel consultivo nesse sentido. De também não esperar todas as respostas do cliente, mas entregar um apoio a esse cliente. Olha, será que... E se a gente pensar por esse lado? Como estão as suas metas? Quais são os indicadores da sua área? E aí a gente vai conseguir, junto com ele, determinar o que é um projeto de sucesso. Né? Legal. Acho que isso que você falou, Sônia, é bem interessante, né? Porque é a questão do design instrucional não ser um tomador de pedido, né? Tá aqui o slide, transforma isso aqui no e-learning, de ser realmente esse perfil mais consultivo, de entender qual é a necessidade do negócio, né? Afinal, depois que esses meus colaboradores fizerem esse treinamento, o que vai mudar? Como é que vai ser depois, né? Eu pensar no resultado que eu quero depois, que são os objetivos de aprendizagem, né? E a gente sabe que no mercado de design instrucional a gente tem de tudo, né? Então a gente tem aí muitas empresas que querem realmente transformar um PPT em algo de e-learning, e aí acaba não tendo esse perfil consultivo. E aí, como você falou, às vezes a empresa ela não sabe o que ela quer, né? Mas se o design instrucional ele tem esse perfil mais consultivo, de perguntar, olha, mas o que vocês querem, né? O que vai mudar? Quais são as metas que vocês precisam atingir? Quais são os índices que vocês precisam melhorar, né? Para você realmente entender se vai fazer sentido, né? E uma outra coisa, Suane, quando a gente fala dessa questão de sucesso para treinamentos corporativos, tem a ver com adesão e engajamento, né? Porque às vezes o design instrucional ele vai lá, ele monta uma experiência de aprendizagem incrível, que vai dar conta daquele objetivo, ele fez esse perfil, né? Essa abordagem consultiva que você trouxe aí para gente, mas chega lá, né? Não vamos ver, as pessoas não entram no treinamento, elas não fazem o treinamento. Então, o que você considera aí? Quais são os fatores que podem aumentar ou influenciar nessa adesão e engajamento que os DIs podem implementar aí nos treinamentos? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Essa é, de fato, a pergunta de milhões. Segredo para a gente agora, o pulo do gato. Pois é, eu queria muito ter essa fórmula mágica de falar, gente, olha, é esse pozinho aqui e tá tudo certo. Só que
mais uma vez, é muito comum, sabe, quando a gente faz esses questionamentos em treinamento, que a nossa resposta esteja na pergunta. Então, quando a gente fala, como é que eu faço para aumentar o engajamento com os meus treinamentos? O que é engajamento para os seus alunos? Como é que eles se engajam? O que faz com que eles se engajem? E aí tem um ponto que é legal, que conecta com o que eu comentei antes. Porque se de um lado a gente conversa com o cliente para entender quais são os indicadores, o que ele vai observar de mudança e tudo mais, por outro lado, também é importante que eu converse com o público que vai ser impactado por esse treinamento. Né? Uma amostra, enfim, alguém que faça parte daquela operação. Por quê? Porque aí eu tenho a chance de, corroborar essa necessidade de treinamento que esse gestor trouxe, porque às vezes, convenhamos, né? Às vezes o gestor traz uma necessidade que não é exatamente aquele o problema. Né? E a gente consegue identificar isso quando a gente conversa com o público-alvo. Então, por exemplo, imagina que é uma demanda de uso correto de EPIs, dos equipamentos de proteção individual. Né? E ok, demanda entendida, tem mesmo que existir, tem vários indicadores aí de segurança e tudo mais, né, para serem atrelados a essa demanda. Agora, imagina se eu não converso com o público e, de repente, a necessidade, não é que eles não sabem usar EPI, é que eles não têm o EPI disponível. Entende? Então, eu consigo confrontar isso. E, além disso, eu consigo entender se, ok, é isso mesmo, existe essa demanda, precisa desse treinamento, eu consigo entender com o público por que é que ele não faz da forma que é esperada. O que está faltando aí? Qual que é a dificuldade que ele tem? Para que o meu treinamento seja mais assertivo. Porque, às vezes, a gente capta uma demanda e a gente fica muito conceitual. A gente traz centenas de conceitos e técnicas e tal, que na prática, no contexto daquele aluno, não funciona. E aí não tem resultado para ninguém, nem para o aluno, nem para o cliente, e muito menos para a área de treinamento. E aí a área de treinamento acaba sendo responsabilizada por essa não entrega de resultado, sabe? Então, é muito importante que a gente converse também com essa outra ponta, para entender deles. E aí você pode fazer algumas perguntas para entender o que é interessante para ele. Quais são alguns elementos do cenário do dia dele, do dia a dia? Quais são situações que ele passa no dia, para que eu possa trazer essas situações para o treinamento, para que ele se reconheça no treinamento. Então, de repente, eu posso fazer um treinamento baseado em cenários, onde ele possa... isso também é bem legal da gente registrar, acho que o público de vocês vai curtir essa dica, que é assim, muitas vezes a gente treina temas que os alunos já conhecem. E aí, o que a gente faz? A gente vai lá e começa do zero de novo, ensina todo aquele beabá e tudo mais. E isso não é assim, muito andragógico, né? A gente precisa valorizar o conhecimento que esses funcionários, que esses alunos têm. Então, eu posso inverter isso no treinamento. Então, se eu observo ele trabalhando lá no posto de trabalho dele, então eu posso pegar aquelas situações, trazer para o meu treinamento e falar para ele, resolve. E à medida em que ele vai resolvendo, dando as respostas, enfim, solucionando alguns casos, aí eu dou o feedback, falo, olha, é melhor fazer dessa forma, por causa disso, disso, disso. Aí eu trago os conceitos. Aí eu mostro para ele talvez um pouco da teoria, mostro para ele algumas alternativas, entende? E aí fica mais fácil dele ficar engajado, porque ele se reconhece no treinamento. Perfeito. Faz muito sentido. Você sabe que eu tenho lido o livro da Cat Moore, né? O Cat Moore, que é o Action Mapping, e fala muito isso que você está trazendo para a gente aqui. É uma pergunta de R$1 milhão, mas você respondeu aí dando o ouro mesmo, né? O pote de ouro no final do arco-íris. Porque eu acho que tem um pezinho, né? A gente ainda tem um pezinho na educação tradicional, que é focar no que eles precisam saber
e não no que eles precisam fazer. E isso realmente, como você falou, não é andragógico, né? Porque nós somos adultos, né? Então, se você está lá exercendo uma função, você já sabe, né? Então, assim, eu sei que o equipamento de proteção individual, como você deu o exemplo ali, é importante, que vai salvar a minha vida, que vai me proteger. Isso eu sei. Mas por que eu não estou performando? Por que eu estou deixando de utilizar? Porque está quebrado, o sapato não é no meu número. Às vezes são outros problemas que estão tangenciando e o RH vem lá e coloca lá a importância, coloca lá quais são, coloca lá o porquê. E essa informação ele já tem. Então, você é até desanimador, não é engajador, né? Porque isso eu já sei, né? Assim, tá chovendo no molhado. Então, é bem interessante essa resposta que você trouxe para nós aí, esses insights, porque você vai de um perfil de design instrucional, de novo, né, que tira pedido, para o design instrucional de valor, né, que eu acho que é o programa que você tem, depois você pode contar um pouquinho mais para a gente, porque vai realmente ser um profissional diferenciado. Por quê? Porque no final você não vai entregar só um PPT, um e-learning, né, um transformado, né, um PPT transformado em e-learning. Você vai entregar uma experiência que vai gerar resultados, porque ele realmente vai ver na forma prática. E eu gosto muito disso que você trouxe, do conteúdo, ele ser o background, né? Então, assim, a gente vai lá trabalhar de EPI, a gente vai ver quais são os problemas práticos, ver o que ele precisa fazer, e se ele não tiver dúvida de alguma coisa, ele consulta a parte teórica, digamos assim, né? Isso é secundário, e a gente tem feito ainda, a gente sabe que a gente tem muito a crescer ainda nesse campo de treinamento, porque as empresas ainda estão focadas muito no que ele precisa saber, e não o que ele precisa fazer, né? Isso leva, sabe para quê, Elaine? Um ponto também muito importante, não só do DI, mas na área de treinamento como um todo, que é o estabelecimento de alianças estratégicas com outras áreas da empresa. Então, por exemplo, se ele tem um bom relacionamento, essa área de treinamento, se ela tem um bom relacionamento com recrutamento e seleção, por exemplo, ela já consegue captar algumas demandas de treinamento ali, sabe? Para já formar da melhor forma, né, do jeito da organização XYZ, de trabalhar. E isso acelera o resultado desse funcionário, daquela área, dos indicadores, e coloca a área de treinamento num patamar estratégico. Né? E não sendo visto como uma área que... às vezes eu brinco, né, a área que abraça a árvore e tal, que olha, fazer o olho do aluno brilhar, quando, na verdade, a empresa não está buscando isso. Né? O que a empresa busca com o treinamento não é uma recompensa. Não existe isso, olha, nossa, você bateu a sua meta esse mês, toma aqui um treinamento. Treinamento não é recompensa. Treinamento é melhoria de performance, para que possa vir depois a recompensa. Né? Então, quanto mais estrategicamente a gente atuar, tanto melhor para todos. Né? Sim. E estabelecer essas alianças é muito importante nessa questão. E essa questão dessa abordagem consultiva não é nem só do DI, né? Como você está falando aí, a parte a área de treinamento e desenvolvimento das empresas precisa se desenvolver para isso também, porque ela também se torna, né? Várias áreas demandam, diz, eu preciso de um treinamento sobre isso, preciso de um treinamento sobre aquilo. E nem sempre a área de treinamento, né? O RH, ele tem esse perfil consultivo, até porque tem, às vezes, muitas outras demandas, né? Dependendo do tamanho da empresa, e acaba não tendo essa abordagem, né? Então, às vezes, por exemplo, o que vem para o DI é a pessoa de RH, de área de treinamento, pedindo um curso, mas ela não tem as informações, porque outra área demandou para ela simplesmente está querendo a solução, né? Então, realmente, eu acho que você trouxe ali dessas áreas terem sinergia, de atuarem, né? É algo que a gente precisa crescer aí no campo de treinamento e desenvolvimento, para que, de fato, essa questão da gente falar sobre sucesso, né, sobre resultados em treinamentos, não seja mais o pote de ouro no fundo do arco-íris, que a gente nunca consegue chegar lá, que a gente realmente possa ser tangível, né, que a gente possa palpar isso e conseguir medir, né? E aí, agora que a gente já falou um pouquinho dessa questão do que é sucesso, essa questão de adesão, engajamento, como que o DI, assim, na sua visão, né, experiências práticas aí grandes que você tem, pode ajudar as empresas, né, os RHs a mensurarem esses resultados, a trazerem aí indicadores para que as empresas consigam, de fato, medir lá no final se esse treinamento foi, né,
efetiva ou não, se teve eficiência. Pode trazer aí, de repente, alguma experiência prática que você já viu acontecer, né? Que acho que ilustra bem. O que acontece? Se a conversa aconteceu inicialmente, sobre quais indicadores e tudo mais, isso fica muito fluido depois. Faz parte do projeto a verificação desses resultados. Só que, por outro lado, essa é uma grande dor do DI, ele não conseguir ter acesso, muitas vezes, a esses números, justamente porque não há conversa, às vezes até há conversa, mas aí todo mundo entra naquele looping maluco, já tem 1 milhão de demandas acontecendo, e se deu tudo certo, ninguém morreu, deu tudo certo, segue, né? E, então, isso acontece também. O fato precisa haver, e isso também tem que acontecer do início do projeto, né? Que é essa parceria, o cliente entender que o projeto não é de treinamento, não é porque ele chegou e trouxe uma demanda que agora o problema é seu, o problema é do DI, ele vai resolver, sabe? É um projeto que tem que ser de coparticipação, de colaboração, entende? Isso precisa ser deixado claro desde o início do projeto. E como que o DI pode fazer isso? Estabelecendo uma comunicação fluida durante todo o projeto, dizendo para esse cliente em que consiste cada etapa do processo de desenvolvimento desse curso, né? Às vezes o próprio DI acaba criando um pouco essa barreira, né? Porque eu percebo, o DI, a área de treinamento como um todo, a gente tem meio que uma síndrome do super-herói, assim. A gente não, vamos resolver, vamos dar um jeito e tal. E isso é muito ruim. Parece bonito, parece muita proatividade, mas isso é muito ruim para todos. Sabe por quê? Porque num projeto de treinamento, todo mundo aprende. Não é só o aluno que vai fazer o curso no final. Existe uma oportunidade de aprendizado para todos os envolvidos. E quando eu deixo de envolver o outro nesse projeto, eu estou privando ele de aprender também. E de fazer melhor os próximos projetos dele, seja qual for o papel, seja como cliente, como DI, como gestor do projeto, como ilustrador, desenvolvedor, o que quer que seja. Né? Então, todo mundo tem que estar muito junto, muito conectado, e o DI ele é o elo entre todos esses atores, né, desse processo, e fazer com que todo mundo caminhe junto. Então, se ele preserva essa comunicação ao longo do projeto, por exemplo, ele vai enviar um roteiro para validar, para o cliente, para o validador, o conteudista, tal. É importante que ele reforce, olha, nesse momento, a gente está na etapa de validação do roteiro. É importante que você, cliente, validador, fique de olho nisso, nisso e nisso, porque a próxima etapa do projeto é o desenvolvimento. E ali ele vai explicar, né, dependendo da ferramenta de autoria, enfim, os impactos que uma validação não tão bem feita pode ocasionar, que pode trazer atraso no cronograma e tudo mais. Então, ele vai deixando claro cada etapa, o que vai acontecer com esse projeto, sabe? E não pode deixar que eu resolvo e daqui a 3 meses volta para buscar o seu pacote. Né? Então, a parceria é fundamental. Então, a gente tem que acabar com esse mito da proatividade / síndrome do super-herói, sabe? Isso não ajuda, muito pelo contrário. Traz uma carga muito grande para o DI, para a área de treinamento, uma carga que muitas vezes não é nossa, né? Que precisa ser compartilhada com o cliente. O sucesso do treinamento, conectando lá com a sua primeira pergunta também, ele não depende de uma pessoa, ele não depende do DI, ele depende da equipe do projeto, do time que está envolvido nesse projeto. E aí, no final, a conta é um ganha-ganha, né, Soane? Porque se a gente realmente consegue chegar nessa mensuração, né, durante todo esse processo, tem essa comunicação fluida, realmente em 4 mãos, 6 mãos, 10 mãos, né, feitas por todos que estão envolvidos e interessados, né, nesse treinamento, o final é um ganha-ganha, porque eu acho que a grande dor, né, que os RHs têm também é provar, né, que treinamento não é despesa, que é investimento, né? Então, como que você vê aí, na experiência que você tem de vários atendimentos, né, ADIs e a empresas,
essa questão do sucesso com os recursos para treinamento? Não sei se eu entendi bem a pergunta. O quanto impacta, né? Porque assim, se a empresa tiver resultados tangíveis, ela vai ver que ela está crescendo em vários indicadores. Então, por exemplo, em segurança, né? A gente está lá tantos dias, né? Tem as empresas que colocam lá o cartaz, estamos há 10 dias sem acidentes, né? Então, se eu começar a melhorar o indicador de acidente de trabalho, porque eu estou investindo em treinamento que está focado no que eles precisam fazer e não no que eles precisam saber, o quanto isso vai me ajudar a captar mais recursos para eu ter mais treinamentos focados, né? Treinamentos assertivos e bem desenhados para o que eles precisam fazer. Então, o quanto isso pode ajudar aí a área de treinamento, né? Que é uma das grandes dores dessa questão de captação e de entender que treinamento é um investimento, né? As grandes lideranças entender que é um investimento e não uma despesa. O que você vê dessa questão? A resposta está na pergunta. Para que a área de treinamento ela precisa se posicionar como uma área estratégica, como uma área consultiva, sabe? Nas minhas formações, eu friso muito isso com os meus DIs, né? Você precisa ter uma postura consultiva e estratégica frente às demandas de treinamento, frente ao seu cliente. Porque se a área se posiciona como alguém que atende pedido, como uma mini fábrica dentro da organização, não tem como. Muito pelo contrário, ela pode ser, inclusive, a primeira a ser cortada, porque não há valor naquele serviço prestado, né? Vovó já dizia, né? Quem abaixa muito, né? Então, não sei se vai cortar isso depois, mas o fato é uma questão de posicionamento. Quando a área de treinamento na verdade, acata demandas, ela vai ser vista como alguém que acata demandas. Então, quem chegar e falar mais alto vai ter sua demanda atendida com a urgência que que esse cliente acha que o projeto dele tem, frente, inclusive, a todos os outros, né? E quando isso acontece, geralmente são empresas onde são várias empresas dentro da empresa. Então, você tem uma empresa que é o departamento comercial que chega com o pé na porta na área de treinamento, achando que aquela é uma empresa que vai atender a empresa dele. Os clientes internos, né? Os clientes internos, exato. Então, e se a área de treinamento fala, ok, sim, senhor, é mais complicado. Então, ela tem que ter, toda a área de treinamento, ela precisa ter uma proposta de valor da área dela. Eu já fiz esse trabalho para algumas empresas. A gente parar, sentar e desenhar qual é a proposta de valor da área de treinamento, sabe? Então, que tipo de serviço ela entrega? Até para que ela possa entender quais recursos ela precisa e o que ela pode fazer com os recursos que ela tem. Porque também a gente não precisa ter, milhões de investimento em ferramentas e etc. Dá para fazer muita coisa boa com pouco recurso, desde que você saiba usar os recursos que você tem e que você saiba o que você pode entregar com esses recursos, né? Para não prometer, para poder calibrar bem as expectativas e não prometer algo que realmente você não consegue fazer com as ferramentas que tem. Então, precisa ter essa clareza, precisa entender quais são as ferramentas que você tem, quais são as potencialidades do time de DIs que você tem atuando nas demandas de treinamento dessa empresa. Você precisa entender se existe um orçamento disponível, qual é esse orçamento, a melhor forma de fazer a distribuição dele, quais são as atividades-chave dessa área de treinamento, o que a gente faz internamente, a gente tem condições de fazer bem feito, o que a gente precisa terceirizar, ter o apoio de uma EAD Skill, por exemplo, né? Então, precisa ter essa visão da área. Isso é ter uma visão estratégica da área de treinamento. E a partir de tudo isso, você desenha a sua proposta de valor, né? Entendendo quem são os clientes dessa área de treinamento, entende? Então, você precisa ter uma visão macro do negócio que você está atendendo para que você possa atuar de forma estratégica, se posicionar estrategicamente. E lembrando que você não precisa
existe uma falsa impressão, né? Tem os gurus assim como tem os gurus do marketing, tem os gurus do EAD, né? Que, para ter um diferencial no treinamento, você tem que ter realidade virtual, realidade aumentada, né? Inteligência artificial, que agora é a questão da moda e tal. Quando, na verdade, o que a gente precisa é fazer bem feito o que precisa ser feito. Não importa se vai ser com realidade virtual ou se vai ser com o e-learning tradicional, de avançar e voltar, desde que haja uma estratégia por trás disso. Então, a gente tem que abandonar esse uso da tecnologia pela tecnologia, mas sim fazer um uso, né? Eu sei que eu repeti várias vezes a palavra estratégico aqui, mas não sei se tem outra, mas fazer um uso estratégico dos recursos que a gente tem, de todos, seja o recurso financeiro, o recurso físicos, né, os equipamentos, softwares e tudo mais, recursos humanos, o time de DIs e todo o restante do time de treinamento, time de apoio, fornecedores, todo mundo. Então, a gente precisa ter uma visão clara de quem somos, quais são os nossos potenciais, e isso cabe para o DI em si, cabe para a área de treinamento como um todo, para o fornecedor, para o cliente, né? Então, entender quais são os meus potenciais e qual a melhor forma de somar em um projeto de treinamento. Quando você tem essa resposta, você consegue ter uma boa proposta de valor e se posicionar a partir daí. E aí, quando você se posiciona, as pessoas te veem a partir daí. Muito legal. Sabe que você estava contando sobre a questão da tecnologia pela tecnologia, e eu lembrei de uma animação, um vídeo que eu vi, não sei se você conhece, tem a ver mais com o ensino tradicional da escola, né? A professora estava lá com o giz, o quadro, fazendo 1 vezes 1, 1 vezes 2, e aí o diretor entra e fala, não pode mais, nossa, para o século XXI, você não pode mais usar quadro e giz, hoje em dia é data show, é controle e tal. E aí ele volta outro dia, a professora está lá com o controle, dando play, baixa a tela e todo tecnológico, mas continua aparecendo no slide, 1 vezes 1, 1 vezes 2, ou seja, se eu não tenho o meu objetivo claro, o porquê eu estou colocando uma tecnologia diferenciada, ou não, uma proposta diferente, eu vou continuar com os mesmos resultados, que é o tópico que a gente está debatendo aqui hoje, né? Então, eu posso colocar a melhor tecnologia que existir, de VR, de inteligência artificial, de tudo que pode existir, mas eu não vou atingir meu resultado se não tiver bem claro, que eu acho que foi todos os fatores ali, elementos que você trouxe, né? E para a gente não cair na filosofia da Alice, né, Suane? Se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve e tem que aceitar também o destino que você chegar, né? Dando ele certo ou não, sendo bom ou ruim. Exato. E para você que está aí nos assistindo, espero que você tenha pego aí caneta e papel, anotado essas dicas da Suane, que valem ouro, hein? Agradeço, Suane, a sua participação aqui conosco. Foi muito legal esse nosso bate-papo. Que a gente possa aí continuar crescendo, desenvolvendo. Deixa aqui o recadinho para quem te segue, né? Quais são as novidades que você tem esse ano aí para a área de design instrucional, para aqueles que estão querendo se desenvolver para serem um pouco aí desse designer instrucional consultivo que a gente falou. O que eles precisam fazer? O que você pode ajudar eles aí a chegar nesse patamar e alcançar o sucesso nos treinamentos? Olha, você pode me acompanhar no Instagram, @suanevargas.oficial, para ficar sabendo de todas as novidades. Mas você não pode deixar de conferir a comunidade de DI em Ação. É lá que eu converso com um time de DIs incríveis que estão atuando aí em várias esferas, tanto acadêmica, terceiro setor, corporativo, falando sobre como aplicar o design instrucional consultivo e estratégico. Aí lá no meu Instagram vocês encontram o link, todas as informações, e pode me chamar, se surgiu alguma dúvida, olha, não entendi muito bem isso aqui, não concordo também, pode me chamar lá e a gente conversa e dá continuidade a esse papo, tá bom? Muito legal. Gente, não deixem de seguir também a AD Skill, TID Geeks, a gente sempre tem bastante conteúdo como esses, com profissionais aí de referência como a Suane aqui com a gente. Obrigada e até a próxima. Valeu, Suane. Tchau, gente. Obrigada.